Então, continuando aí a nossa aula sobre medidas administrativas, nós já vimos a retenção, a remoção, e agora vamos ver aí o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e da permissão para dirigir, que dar-se-á mediante recibo e, além dos casos previstos no CTB, quando a infração prevê expressamente o recolhimento do documento de habilitação, ela também deve ser recolhida quando houver suspeita de inautenticidade e adulteração. Então, quando ela for falsa ou falsificada, também vai haver o recolhimento deste documento de habilitação. No 274, nós vamos ter lá o recolhimento agora do certificado de licenciamento anual do veículo, então o documento do veículo, que também vai se dar mediante recibo, nos casos previstos nesse código, e além disso também, quando houver suspeita de falsificação ou de adulteração desse documento, quando o prazo de licenciamento estiver vencido e quando nos casos de retenção, se a irregularidade não puder ser sanada no local. A gente já viu isso lá em retenção, né? Que um dos requisitos lá para a gente liberar o veículo com a irregularidade é exatamente o recolhimento do documento do veículo, tá? Então, nesses casos de retenção aí vai haver o recolhimento do certificado de licenciamento anual. Também temos outra medida administrativa aí, o transbordo de carga, pessoal, que é quando o veículo é flagrado com peso excedente. Tá? Um dos requisitos para que ele seja liberado é que essa carga excedente seja transbordada para um outro veículo. Tá? E esse transbordo ele vai ser efetuado às expensas, às custas do proprietário do veículo. O proprietário do veículo é que vai ter que providenciar esse transbordo aí às custas dele. Tá? Caso não seja possível efetuar esse transbordo, o veículo vai ser recolhido ao depósito aí e só vai ser liberado aí, obviamente, depois desse transbordo no depósito e pagas aí as despesas aí de estadia e de remoção. Agora, com relação às penalidades, pessoal, então vimos as medidas administrativas, ou citamos algumas delas. Vamos para as penalidades, e aí nós vamos ver que as penalidades elas são impostas somente pela autoridade de trânsito. Então, a autoridade de trânsito, não mais os seus agentes, então somente a autoridade de trânsito, na esfera de suas competências estabelecidas nesse código e dentro da sua circunscrição, vai aplicar as penalidades. Quais são as penalidades previstas no CTB, pessoal? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tá? Então estas são as 6 penalidades previstas no CTB que serão aplicadas somente pela autoridade de trânsito. Lembrem-se disso. Como nós podemos ver aí no caso também, nós temos a multa, tá? Então a multa é uma penalidade que é aplicada pela autoridade de trânsito. Os agentes de fiscalização, nós, policiais militares, nós autuamos a infração de trânsito e notificamos a autoridade da constatação de uma infração, e quem vai aplicar a penalidade de multa ao condutor, ao proprietário do veículo, é a autoridade de trânsito, tá? Nós, como agentes na via, na rua, por isso que o policial militar não multa, tá? O policial militar, ele autua o condutor da infração, o infrator, e notifica a autoridade de trânsito do cometimento de uma infração de trânsito. A autoridade de trânsito é que vai aplicar a penalidade de multa àquele infrator, tá? Então, o policial militar não multa, nós autuamos e notificamos. Na verdade é o mesmo documento, né? A autuação de trânsito é a que serve como notificação do cometimento de uma infração e no qual a autoridade vai se basear para aplicar aí sim a penalidade de multa, tá? Então vamos lá, a aplicação das penalidades previstas nesse código não elide a aplicação de punições originárias de crimes de trânsito. Então, a aplicação de infrações, de penalidades administrativas, não elide, não diminui aí a aplicação de penalidades por crime, tá? Então pode haver o crime de trânsito sem a infração e pode haver a infração sem o crime de trânsito, tá? Uma coisa não está relacionada com a outra, são duas esferas, a administrativa e a penal, que podem transitar tanto conjuntamente como independentemente. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Então, toda vez que a gente faz uma autuação de trânsito
e essa autuação tem como consequência a imposição de uma penalidade, seja ao veículo, seja ao condutor, a infração, essa penalidade aplicada é comunicada, obviamente, hoje via sistemas, né? Os sistemas fazem a interligação e comunicam ao Detran de origem, tanto do veículo, de registro do veículo, quanto de registro da CNH do condutor. O artigo 257, pessoal, vai falar sobre os infratores. Quem são os infratores passíveis de serem punidos com as penalidades aí, conforme nós vimos no CTB? Nós temos o condutor, o proprietário, o embarcador e transportador e também as pessoas físicas jurídicas expressamente mencionadas no código, tá? Então, os proprietários e condutores serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata esse código. Toda vez que houver responsabilidade solitária, cada um vai responder per si pela falta que foi atribuída. Então, um veículo pode ser abordado, pode ser lavrado vários autos de infração para aquele veículo, alguns de responsabilidade do proprietário, outros de responsabilidade do condutor, e eles vão responder concomitantemente pelas infrações. Ao proprietário sempre vai caber as infrações de responsabilidade de prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para a circulação do veículo, conservação, inalterabilidade das características do veículo, componentes agregados e habilitação legal e compatível de seus condutores. Então, o proprietário é responsável sobre quem conduz o veículo, de que forma ele está conduzindo e se esse condutor tem a habilitação compatível para conduzir aquele veículo de sua propriedade. Ao condutor, ele é responsável pelas infrações decorrentes dos atos praticados na direção do veículo. Então, são as infrações de circulação, essas são aí de responsabilidade do condutor. Temos também aí as penalidades de responsabilidade do embarcador, do transportador e dos dois solidariamente. Então, o embarcador vai ser sempre responsável pela infração relativa ao transporte de peso, quando o peso aferido pela balança for superior ao declarado na nota fiscal. Tá? Então, toda vez que for feita uma fiscalização de peso através de equipamento de balança e for verificado que a balança fez uma medição e que nessa medição há um peso superior ao declarado pelo embarcador na nota fiscal, o embarcador é responsável pela infração. O transportador ele vai ser sempre responsável pela infração de excesso de peso quando houver mais de um embarcador com carga dentro do veículo. Tá? Então, se o transportador ele tiver carga de vários embarcadores, de vários proprietários, o transportador será responsável pela infração por excesso de peso. E quando o transportador e o embarcador serão solidariamente responsáveis, quando houver um embarcador e o peso declarado na nota fiscal for superior ao limite legal. Então, o peso declarado na nota é superior ao limite legal, o transportador e o embarcador respondem solidariamente. Quando houver mais de um embarcador, o transportador é que vai ser responsável pela infração de trânsito. E quando o embarcador emitir uma nota fiscal com peso abaixo do medido, do aferido pela balança, o embarcador será responsável. Da mesma forma, também, o transportador vai ser responsável por caso a nota não tenha a informação necessária, não tenha nota fiscal, a carga por ele transportada, a infração será do transportador. Então, nós temos uma tabelinha aí que vai exemplificar isso de forma muito rápida. Então, mercadoria sem documento fiscal, transportador, peso declarado na nota inferior ao aferido só do embarcador, peso não declarado na nota só do transportador, peso declarado superior ao limite legal na nota fiscal, embarcador e transportador solidariamente, e quando a carga tiver vários remetentes, vários proprietários, será específica do transportador. O artigo 257, no seu parágrafo 7º, ele vai dizer que quando não for imediata a identificação do infrator, então quer dizer, quando o agente de trânsito, no momento da lavratura do auto, não descrever no auto ali quem que era o infrator, quem que era o condutor do veículo no momento da infração, o principal condutor ou o proprietário, eles terão um prazo de 30 dias
para apresentar este infrator, para identificar este infrator. Tá? Transcorrido esse prazo, se não houver essa indicação desse infrator, o responsável será o principal condutor. Caso não haja principal condutor identificado junto ao Renavan do veículo, o proprietário será responsabilizado pela infração. Isso para efeitos tanto de pontuação no RENASH, na CNH, quanto para efeitos de pagamento da infração, da multa. Tá? No caso de pessoa jurídica, obviamente, a pessoa jurídica ela não pode ser responsabilizada pela condução de veículos, né? Então, a pessoa jurídica, obrigatoriamente, ela tem que informar o condutor do veículo no momento do recebimento dessa notificação de infração. Então, pessoa jurídica, obrigatoriamente, tem que informar o condutor. Se a pessoa jurídica não informar quem é esse condutor, vai ser aplicada uma nova multa a essa pessoa jurídica no mesmo valor da multa originada. Tá? Então, a pessoa jurídica, o veículo recebeu uma infração, se não houver o proprietário identificado e a pessoa jurídica não identificá-lo ao órgão de trânsito, o órgão de trânsito emite uma outra notificação que é chamada multa NIC, NIC, que é não identificação de condutor. Essa multa vai ter exatamente o mesmo valor da multa que deu origem a essa multa NIC. Tá? E esse valor dessa multa, caso haja repetição da não comunicação do infrator por parte da pessoa jurídica, esse valor dessa multa vai sendo multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Então, se o veículo for um veículo de pessoa jurídica, for autuado lá por excesso de velocidade, ele não informa quem era o infrator naquele momento da lavratura do auto de infração. Se ele for autuado de novo, a multa NIC terá o valor do dobro da multa originária. Se não informar uma terceira vez, será 3 vezes o valor. E assim por diante. Então é obrigatório as pessoas jurídicas informarem o infrator, tá? Quem estava conduzindo o veículo no momento da infração, sob risco aí de levarem essas multas NIC, aí, essa multa de não identificação do condutor. O proprietário do veículo, pessoal, conforme o parágrafo 10, ele vai ter aí também o direito de indicar o principal condutor do veículo, tá? Então, o proprietário, seja pessoa física ou jurídica, ele indica ao órgão de trânsito, ao DETRAN, no caso, quem é o principal condutor deste veículo, e esse principal condutor será cadastrado no Renavan. Obviamente, o condutor indicado deve aceitar esta indicação, né? E esse principal condutor ele vai ser excluído desse registro quando houver transferência de propriedade do veículo, mediante requerimento do condutor indicado ou do proprietário do veículo, ou a partir de indicação de outro principal condutor. Então, a partir do momento que o proprietário indica outro principal condutor, o anterior é retirado do registro. Tá? Então, nós temos também lá no artigo 267 a seguinte situação: deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, o órgão de trânsito, toda vez que ele for receber uma notificação de infração de natureza leve ou média, ele deve verificar o prontuário do infrator. Se o infrator não cometeu nenhuma multa nos últimos 12 meses, o órgão de trânsito deve impor uma penalidade de advertência por escrito. Então, ele não deve punir com multa o condutor, o infrator, que não cometeu nenhuma infração nos últimos 12 meses e que tenha cometido uma infração de natureza leve ou média. Tá? O órgão de trânsito deverá aplicar a advertência por escrito a esse infrator. O artigo 258 vai falar sobre a classificação das infrações conforme a gravidade. Então, elas são divididas em 4 categorias. Então, nós temos aí as infrações de natureza gravíssima, que tem uma multa no valor de R$ 293,47, as de natureza grave, as de natureza média e as de natureza leve. Cada uma vai ter o seu valor de multa aí correspondente. Tá? São essas 4 classificações de multa que são decorrentes da sua gravidade. E desta classificação também são especificados os pontos que serão
somados ao prontuário do condutor infrator, do infrator, no caso identificado, que, se for uma multa gravíssima, serão computados 7 pontos. Multa grave 5, média 4 e leve 3. Então, toda vez que o condutor cometer uma infração, de acordo com a classificação desta infração, ele receberá no seu prontuário essa pontuação correspondente à classificação, à gravidade da infração cometida. Por quê? Porque nós vamos ver lá que o artigo 261, que vai tratar sobre a suspensão do direito de dirigir, diz que essa suspensão vai ser imposta quando? No inciso 1, na primeira hipótese da suspensão do direito de dirigir, é justamente quando o condutor, quando o infrator atingir a pontuação prevista conforme abaixo, tá? Então, no período de 12 meses, o condutor que atingir 20 pontos no seu prontuário, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas, é aberto um processo de suspensão do direito de dirigir. Se no prontuário desse condutor houver apenas cadastrada uma infração gravíssima, o processo de suspensão do direito de dirigir será aberto quando ele atingir 30 pontos. E caso não conste nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração gravíssima no prontuário desse condutor, ele só vai ter aberto o processo de suspensão do direito de dirigir quando ele atingir 40 pontos. Tá? Então nós temos aí que o processo de suspensão do direito de dirigir, uma inovação que entrou em vigor agora em abril de 2021, com a Lei 14.071. Quando o prontuário atingir do condutor o somatório desses pontos ali das multas, conforme a classificação, quando atingir 20 pontos, se ele possuir 2 ou mais infrações gravíssimas, quando ele atingir 30 pontos, caso ele tenha uma gravíssima, e se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, com 40 pontos. As infrações vão se somando, e quando ele atingir essa pontuação, é aberto então o processo de suspensão de direito de dirigir por pontuação a esse condutor. E a segunda forma de abertura do processo de suspensão de direito de dirigir são por transgressões que a própria norma, que o próprio CTB prevê de forma específica e direta a suspensão do direito de dirigir. Então há infrações que, pela sua gravidade, o próprio CTB já impõe a penalidade de suspensão do direito de dirigir diretamente só pelo cometimento daquela infração, sem necessidade de verificação de pontuação no prontuário do condutor. Então são as duas formas de abertura do processo de suspensão de direito de dirigir. E aí nós temos os períodos, né, de penalidade da suspensão. Então, no caso da pontuação, vamos botar nesse slide aqui que fica mais fácil para visualizar. No caso de pontuação, o condutor ele pode ser punido por suspensão de 6 meses a 1 ano. Caso ele seja reincidente e leve um novo processo de suspensão no prazo de 12 meses, a reincidência pode puni-lo de 8 meses a 2 anos de suspensão. Caso seja aberto o processo de suspensão de direito de dirigir por infração específica, né? Uma infração que cabe a penalidade de suspensão de direito de dirigir de forma direta, este condutor pode ser penalizado de 2 a 8 meses, tá? Exceto quando a própria infração prevê a penalidade, prevê o tempo de duração da suspensão. Cito, por exemplo, o artigo 165, que é o embriaguez ao volante. Então, a penalidade de embriaguez ao volante é multa mais suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tá? Então, nesse caso, a penalidade já é prevista na própria infração, então não entra nessa situação aí de 2 a 8 meses. A penalidade é específica, né? E também no caso de infração, caso haja reincidência na infração de trânsito, aí o novo processo de suspensão, o condutor pode ser penalizado de 8 meses a 18 meses, tá? Respeitando o artigo 263, que o artigo 263 vai falar justamente da cassação. O condutor que tiver suspenso o direito de dirigir, ele só receberá novamente a sua habilitação, só terá o seu direito de dirigir restaurado após cumprido o prazo de suspensão, e ele deverá obrigatoriamente fazer um curso de reciclagem. Tá? Então, quando o direito de dirigir é suspenso, o condutor tem 2 requisitos a cumprir: o prazo estabelecido de suspensão e o curso de reciclagem. Tá? A imposição da penalidade de suspensão de direito de dirigir por pontos, ele elimina a quantidade de pontos que foi somada para a abertura do processo.
Tá? Então, se o processo for aberto com 20 pontos e o condutor possuía 24 pontos no momento da abertura do processo, são eliminados os 24 pontos do condutor. Tá? Não é eliminado só 20, é eliminado os 24 que deram origem àquele processo. No caso de motoristas profissionais, pessoal, então no caso do condutor que exerce atividade remunerada, quando isso está constando no documento, tem que constar lá no RENASH, no registro do condutor, quando constar que ele exerce atividade remunerada, só será aberto processo de suspensão por pontuação quando ele atingir 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações. Então, o motorista profissional só terá o seu direito de dirigir suspenso por pontos ao atingir 40 pontos, independentemente da gravidade da infração cometida, tá? Aí, motorista profissional, não importa se for infração gravíssima, grave, média ou leve, ele sempre vai ter o processo de suspensão de direito de dirigir aberto quando ele atingir 40 pontos. E mais um outro benefício para o motorista profissional, para o condutor que exerce atividade remunerada, é que ele pode fazer, quando atinge 30 pontos, com 40 abre o processo de suspensão de direito de dirigir. Quando ele atinge 30, ele pode realizar um curso preventivo de reciclagem. Então ele faz um curso de reciclagem e tem zerado a pontuação no seu prontuário. Tá? Então, o condutor motorista profissional que exerce atividade remunerada, que consta no documento essa atividade remunerada, quando ele completa 30 pontos no seu prontuário, ele vai se dirige a uma instituição de ensino, aí de trânsito, obviamente credenciada, faz um curso de reciclagem, apresenta esse certificado no Detran e o Detran zera a pontuação deste condutor que exerce atividade remunerada. Tá? Caso esse condutor ele resolva utilizar essa benesse, ele só pode utilizá-la uma vez a cada 12 meses. Tá? Então, se ele utilizou essa benesse de fazer o curso preventivo de reciclagem aos 30 pontos e teve a pontuação zerada, ele só pode utilizar essa benesse de novo após 12 meses, após um ano. Tá? E o parágrafo 6º está falando ali que o curso de reciclagem, o condutor vai ter eliminado todos os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, né? Então, quando ele completa os 30 pontos, ou 35, ou 32, ou 33, ele terá zerado essa pontuação, o motorista profissional, e a pessoa jurídica de concessionária ou permissionária de serviço público, então mesmo a empresa privada que exerce atividades como concessionária ou como permissionária de serviço público, ela tem o direito de saber, de ser informada dos pontos atribuídos aos seus motoristas, tá? Então ela solicita lá o Detran e o Detran pode informar quantos pontos, né, e qual é a pontuação que é atribuída a cada motorista, a cada funcionário da pessoa jurídica, concessionária ou permissionária de serviço público. Tá? Caso o condutor, depois que ele foi notificado da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tá? Ele vai incorrer no prazo, caso esteja no prazo previsto para a suspensão, ele vai incorrer na penalidade do artigo 162.2, tá? Então, infração de conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso. Tá? Então, temos esta situação. E aí nós temos também que o processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere ao inciso 2, então, o processo por infração específica, o por pontos é exclusivo do Detran. Só o Detran de registro da CNH é que abre o processo de suspensão por pontos. Os processos de suspensão por infração específica, eles são abertos pelo órgão que aplicou a penalidade de multa. Tá? Então, o órgão que aplicou a penalidade de multa, ele também pode abrir o processo e aplicar a penalidade de suspensão nos casos de infração que preveja a penalidade de suspensão de direito de dirigir de forma direta. Tá? Então, a PRF, lá se ele lavrou um auto de infração lá no artigo 65, embriaguez ao volante, a PRF aplica a multa e aplica a suspensão do direito de dirigir, tá? Sempre que for de forma direta. Por pontuação, apenas o Detran é que pode fazer abrir esse processo de suspensão de direito de dirigir. É exatamente o que esse slide aí está colocando aí, essa situação.
Com relação à cassação da habilitação, pessoal, nós temos então, a habilitação ela vai ser cassada quando o condutor estiver com o suspenso direito de dirigir e ele é flagrado conduzindo algum veículo. Então, condutor com direito de dirigir suspenso que é flagrado conduzindo o veículo, é aberto um processo de cassação da CNH dele. Toda vez que o condutor ele comete uma infração, é reincidente numa infração do artigo 162.3, que é dirigir veículo categoria diferente, 163, 164, 165, 173, 174, 175. Caso ele seja reincidente nessas infrações no prazo de 12 meses, também será automaticamente aberto um processo de cassação da CNH do condutor. E toda vez que esse condutor for condenado judicialmente por um crime de trânsito, também vai ser aberto um processo de cassação da CNH desse condutor. Aí nós temos também, no 263, parágrafo 1º, que constatado em processo administrativo a irregularidade da emissão da expedição da CNH do motorista, essa CNH pode ser cancelada pela autoridade expedidora. O que significa isso, pessoal? É o não cumprimento dos requisitos lá da PPD. Tá? Então, o condutor, ele cumpre lá, faz os exames de habilitação, recebe a PPD com validade por 1 ano, tá? E para receber a CNH de forma definitiva, ele não pode cometer nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias no prazo de validade da PPD, que é 1 ano. Então, nesse 1 ano, ele não pode ser reincidente em infração média, nem ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. O que acontece nesse período, pessoal? Muitas vezes o condutor comete uma infração grave, gravíssima ou reincide em uma infração média, entra com um recurso de alguma dessas infrações. Essas infrações vão ser julgadas e muitas vezes ultrapassa o período de 1 ano. Então, o Detran ele concede a CNH para esse condutor, considerando que ele está com a infração, a penalidade sendo julgada em suspensão por estar sendo julgada, concede a CNH. E caso seja indeferido o recurso, então, se o condutor tiver a multa mantida pela autoridade de trânsito, a autoridade de trânsito promove o cancelamento dessa CNH, pelo descumprimento dos requisitos para obtenção da CNH. Tá? Então, ele cancela a CNH desse condutor, né, que recebeu a CNH de forma provisória e visto que ele tinha infrações em julgamento. Outra situação também trazida aí pelo parágrafo 2º do 263, pessoal, é que após 2 anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer a sua reabilitação. Né? Então, o condutor ele só tem um prontuário no RENASC, não vai ter outro nunca. Então, ele teve a CNH cassada. No prazo de 2 anos, ele vai ao órgão de trânsito e solicita a sua reabilitação. Ele vai ter que passar por todo o processo de formação novamente, vai receber o mesmo número de RENASC, né? A gente já comentou que o RENASC é um número só durante toda a vida da pessoa, e ele vai se reabilitar após 2 anos de cassação. Caso ele não dê entrada nesse processo de reabilitação, então ele teve a CNH cassada, passou os 2 anos e ele não teve interesse em se reabilitar ou não conseguiu se reabilitar por ter sido reprovado nos exames, ele vai ser autuado por não habilitado. Tá? Então, após o prazo de 2 anos, o condutor teve a sua CNH cassada, você vai verificar a data de cassação. Até 2 anos ele vai ser autuado por 162.2, conduzir veículo com a CNH cassada. Acima de 2 anos ele vai ser autuado no 621, sem CNH. Ele é considerado inabilitado após 2 anos da CNH cassada. Aí nós temos o artigo 266, pessoal, que fala que quando o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ele vai ser aplicada tantas quantas forem as infrações cometidas, tá? Então, ele vai respondendo cumulativamente pelas multas recebidas, tá? Aí o MBFT traz algumas definições, que essa autuação ela pode ser concorrente ou concomitante, tá? Então vamos ver qual é a diferença de infrações concorrentes ou concomitantes. São concorrentes as infrações em que, para haver o cometimento da infração, o condutor tem
como pressuposto o cometimento de outra infração. Então, uma infração é resultado, é consequência de outra infração de trânsito. Então, tem o exemplo lá, por exemplo, você aborda um veículo e ele está sem placas. Tá? Conduzir o veículo sem placas é uma infração de trânsito, 230, inciso 4º. Tá? Mas você consulta lá os sistemas informatizados e percebe que esse veículo não possui registro. Tá? Então, pessoal, a falta de registro é a infração do artigo 235. Tá? Só que o veículo que não possui registro, pessoal, obviamente ele não vai possuir placa, né? Se ele não há nem registro dele no órgão de trânsito, como que ele vai ter placa? Tá? Então, a infração de placa é consequência da infração de falta de registro. Então, neste caso, nós vamos lavrar apenas a infração do 235. Tá? Então, o veículo ele não possui placa por não ter registro, nós só vamos aplicar uma infração de trânsito, tá? Que é a da falta de registro. E aí nós temos as infrações concomitantes. As infrações concomitantes são aquelas que uma infração independe do cometimento de outra. Então não tem nada a ver, são duas ações distintas que uma não tem nada a ver com o cometimento da outra infração. Não tem como consequência nem como causa outra infração de trânsito. Então nós temos lá, dirigir o veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias, infração do 1625. E nós temos conduzir o veículo com a CNH de categoria diferente para o qual é habilitado, outra infração, 1623. Pode ser aplicadas duas infrações? Sim, vão ser lavrados dois autos de infração. Por quê? Porque o condutor pode ter a CNH vencida e está conduzindo o veículo de categoria adequada. Ou ele pode estar conduzindo o veículo de categoria errada, mas estar com a CNH em dia. Então, uma infração não depende da outra infração para acontecer. Nesse caso, se ele tem as duas infrações constatadas, serão lavrados dois autos, porque uma infração independe do cometimento da outra para acontecer.